Estou aqui para falar justamente sobre isso, sobre esses crimes cometidos através das redes sociais. Agora, ainda mais com a campanha eleitoral, o que vai mais surgir são essas páginas, são esses tipos de comentários que denigrem a imagem das pessoas, né? E aí as pessoas se escondendo atrás das páginas de Facebook, através das páginas do Instagram, elas pensam que elas estão protegidas pelos anonimatos e não estão. E muita gente ainda não sabe, não conhece, não tem a informação que esses tipos de ofensas realizadas pelas redes sociais se caracterizam sim como crimes. E elas podem buscar tanto o amparo judicial na esfera criminal, como também na esfera civil. E aí, esses crimes cometidos através do Facebook, através do Instagram, ele pode ser cometido pela pessoa em si que publica a informação, que publica essa mensagem contra a pessoa, como também contra aquela que compartilha. Se você viu uma mensagem que fale mal de alguém, que ofenda alguma pessoa e você compartilhar, você também está cometendo crime. Ou seja, não é só aquele que escreveu a mensagem, é também aquele que compartilhou a mensagem. A partir do momento, então, que você compartilha esse tipo de conteúdo, você está também cometendo crime, né, doutora? Sim, você também está cometendo crime. E esse crime pode ser de difamação, pode ser de injúria, pode ser injúria racial e também calúnia. Doutora, aproveitando o nosso tema de hoje aqui no Explicando Direito, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre essa diferença, né? Sobre calúnia, difamação. Poderia citar alguns exemplos pra gente, pro pessoal de casa entender um pouquinho sobre essa diferença? Posso sim. Calúnia. Calúnia é quando você imputa algo criminoso a alguém. Por exemplo, eu saí falando que Beltrano foi trabalhar na casa de Ciclano, chegando lá, ela roubou a roupa de fulano e levou embora. Furtou a roupa de fulano e levou embora. Eu sei que aquele fato não é verídico e eu saio espalhando isso. Então aí essa pessoa cometeu um crime de calúnia. Ela imputou um crime a alguém que não havia cometido. Então quando você imputa um crime a alguém que não cometeu, você comete o crime de calúnia. Nas redes sociais, eu vou lá e publico: fulano roubou ciclano. Nesse momento, eu cometi um crime. E quem compartilhou essa mensagem também cometeu o crime de calúnia. Aproveitando também, doutora, sobre essa questão do nosso tema relacionado aos crimes cibernéticos, difamação, calúnia, injúria racial, feito por páginas no Facebook, também no Instagram. Hoje é cada vez mais comum, né? Todos estão vulneráveis, infelizmente, né? Tem uma diferença também entre a questão da injúria racial, também o racismo, né? Nós tivemos até um caso recente do youtuber Júlio Cocielo, gente. Ele que virou até réu por racismo, por postagens feitas após 6 anos, gente. Aquilo que a pessoa acabou falando anos atrás, infelizmente pode afetar a vida dela hoje nas redes sociais. Ela tem que ter muito cuidado. Explica um pouquinho sobre essa diferença entre injúria racial e racismo também, doutora. E vou falar também um pouco de difamação, né? Porque também a gente, além da injúria racial e da injúria, nós temos também a difamação. A difamação, você não precisa imputar algo criminoso a alguém, basta você atacar a honra da pessoa e sair espalhando. Então, a partir do momento que você espalhou, por exemplo, a doutora Luciane não paga ninguém, é caloteira. Se você espalhou a doutora Luciane e eu fico sabendo que alguém está falando algo contra mim, é difamação. Porque está imputando alguma coisa à minha pessoa que está atingindo a minha honra. Já a injúria é quando você fala pra mim. Você chega em mim, não precisa ter outras pessoas escutando. Por exemplo, eu abri a página do meu Face. Sim. E aí tá lá no meu Face: doutora Luciana é caloteira, não paga ninguém. Eu não tive ainda nenhuma visualização naquela, ninguém compartilhou, mas eu li e me senti ofendida. Então, ali naquele momento, eu me senti injuriada. A pessoa que fez aquela publicação, ela cometeu um crime. Eu posso ir lá, denunciar, retirar a imagem do Facebook, mas o crime foi configurado. Exatamente. É importante que a pessoa também
obtenha provas, né, para já entrar com algum tipo de ação, doutora? Sim, ela tem que printar essa imagem, ela tem que printar essa publicação, não só do compartilhamento, mas também de quem publicou. Porque ela vai poder procurar um socorro na esfera criminal, porque ela vai registrar um boletim de ocorrência mediante essa prova, e também vai registrar o boletim de ocorrência, e com esse boletim de ocorrência e mais o print da imagem, ela pode procurar socorro na esfera civil, porque ela vai entrar com uma ação de danos morais contra quem praticou e contra quem compartilhou também. E naquelas situações onde a pessoa já não tem as provas, né, por algum motivo ela acabou perdendo, como é que funciona essa questão, doutora? Ela ainda tem o direito, né? Sim, se ela tiver testemunhas de pessoas que visualizaram, ela também pode procurar o socorro na esfera civil. Máscara está atrapalhando um pouquinho? Bastante. É complicado. Em relação à injúria racial, é quando a pessoa sofre a ofensa pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua religião, né? Então, por as suas características, ela sofre algum tipo de discriminação, ela sofre algum tipo de ofensa. Então, nesse caso, seria a injúria racial. E aí as pessoas fazem muita confusão com a injúria racial e racismo. O racismo é um crime muito mais grave do que a injúria em si racial, porque o racismo, ele atinge a toda uma coletividade. Então, por exemplo, se eu chegar e publicar no meu Face hoje, todo judeu não presta, eu vou estar cometendo um crime contra todos os judeus. Então, aí é um crime de racismo, porque é contra uma raça inteira. É uma questão que a gente, às vezes, não tem o conhecimento, né? A gente tem o costume de pensar que o racismo e a injúria é a mesma coisa. De fato, não é, né, doutora? Não, não é, porque a injúria ela é cometida contra aquela pessoa. Eu sofro a ofensa. A pessoa fala ofensa para a minha pessoa e eu me sinto ofendida pela minha religião, pela minha crença, pela minha cor de pele. É o caso que aconteceu recentemente com o Neymar, né? Num jogo de futebol, ele foi ofendido, ele falou que um outro jogador xingou ele de macaco pela sua cor de pele. Então, naquele momento, houve a injúria racial, porque ele foi ofendido por uma característica dele. Esse é o quadro Explicando Direito. Nós estamos recebendo a Luciane Cristina Santos. Estamos falando sobre crimes cibernéticos. Para você que chegou agora, crimes cibernéticos, difamação e calúnia, injúria racial, feito por páginas do Facebook, também do Instagram. Se você tem alguma dúvida também, pode enviar para a gente no 992724655 ou também na nossa página. Nós estamos ao vivo também. Acesse agora aí facebook.com/culturafm, tá? Alex, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para Mariana Faria, que tá junto com a gente, tá mandando bom dia aqui na nossa live lá no Facebook. Agradecer também o pessoal que está nos assistindo, né? Com certeza. facebook.com/culturafm Paranaíba. Você acompanha o nosso conteúdo em tempo real, a gente batendo papo com a doutora Luciana aqui, tirando, né, as dúvidas aí sobre esses crimes cibernéticos que acontecem a todo momento, né? Eu acho que se for metrificar isso aí, a gente vai se perder nos números pela quantidade de crimes que é cometido pelas redes sociais, pela internet hoje. Doutora, puxando para um outro lado, a tutela provisória, o pessoal tem usado, sabe como funciona a tutela provisória. De repente, Alex, você tem uma foto minha, eu sei que você vai publicar ela, eu posso acionar a advogada e fazer o uso da tutela provisória. A senhora pode explicar um pouquinho pra gente como funciona isso, já para o pessoal ter uma noção, né? A gente está entrando num período eleitoral, com certeza essa tutela ela vai ser muito bem utilizada aí durante esse período político também, né, doutora? Então, eu não posso usar a imagem de uma outra pessoa sem o consentimento dela. Então, se eu sei que você vai usar uma imagem minha sem o meu consentimento, ou você utilizou, eu vou buscar no amparo judicial, solicitando uma tutela antecipada, pedindo para o juiz retirar aquela imagem minha do Facebook, ou ainda notificar a pessoa para que ela não use aquela imagem minha. Então, assim, se você tem uma imagem sua que está sendo utilizada, ou de repente até como um fake news mesmo, né? Você pode pedir judicialmente que aquela página, que aquela foto seja retirada. E o juiz, liminarmente, ele autoriza, ele notifica a página do Facebook ou do Instagram para retirar aquela imagem. Doutor, e
aproveitando já sobre o nosso tema, e quando a pessoa está atrás de um perfil fake, como é que fica? A vítima acaba ficando impotente nesses casos? Existem alguns métodos de como localizar esse criminoso? Enfim, como é que funciona? Eu acho que as pessoas acabam sofrendo por causa disso, algumas páginas fakes, né? Muito importante essa sua pergunta, porque assim, agora, neste momento, nós vamos nos deparar muito com isso, com as páginas falsas. Eleições, porque né? as eleições chegando, o que mais acontece são as páginas falsas. Então, essas páginas falsas, primeiramente, printar essa página falsa, para você provar que ela existe. Segundo, denuncie imediatamente na página do Facebook que aquela página é falsa. Realizar um boletim de ocorrência policial. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa realiza um boletim de ocorrência policial, vai sim existir uma investigação e através do IP do computador vai se localizar quem realizou a publicação. Então se engana aquele que pensa que está escondido atrás de um computador e que não vai responder criminalmente, que não vai responder civilmente por essa página falsa criada. Ela vai responder sim, porque é possível a localização. Ela vai responder por crimes previsto mesmo no Código Brasileiro ou nos crimes pela internet? Existe essa diferença ou são os mesmos, doutora? São os mesmos, elas vão responder, né? E o que vai acontecer? Ela vai ter um atenuante, não, ela vai ter um agravante pelo crime ser realizado através das redes sociais, porque tem uma abrangência muito maior, né? E aí, na esfera civil, ela pode ter que indenizar a pessoa por danos morais pelos danos cometidos a essa pessoa. Doutor, algo mais a destacar importante que você queira repassar para os ouvintes? Eu só queria lembrar aos ouvintes que é muito importante eles printarem a imagem, porque é essas provas que serão utilizadas para a configuração do crime. Esse é o quadro Explicando Direito aqui na Sua Cultura. Hoje nós falamos com a doutora Luciane, ela que falou pra gente aí dos crimes cibernéticos, os crimes que ocorrem pela internet.